Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol! Olha, o assunto agora é a Série C do Campeonato Brasileiro e trazemos agora um vídeo muito especial, um vídeo diferente, porque a gente vai fazer uma projeção das duas últimas rodadas para entender exatamente o que cada time precisa para atingir o seu objetivo até a última rodada da fase classificatória da terceira divisão. Lembrando que na Série C são 8 vagas para a fase final e os 4 últimos colocados caem de divisão. A gente está vendo na tela a classificação da Série C, você já está vendo por aí, já vai olhando, já vai pensando quais serão os destinos aí dos times, mas o fato é que a gente nesse vídeo vai trazer todas as possibilidades, falando dos 2 jogos restantes para cada uma delas e o que cada time tem que fazer para se classificar para a fase final ou para permanecer também, é um outro objetivo, permanecer na Série C. Então vamos para o painel acompanhando a situação do Brusque, que já está classificado, né? O Brusque não tem muito o que fazer, 100% classificado. Na verdade, ele tem o que fazer, que é garantir a honra de ficar em primeiro lugar. Isso não dá vantagem nenhuma nos 2 quadrangulares semifinais, mas dá vantagem pela honra, né, de ser o primeiro colocado, é um título simbólico, é bacana demais num campeonato tão difícil. O Brusque vai tentar, joga em casa contra o Náutico e depois fora contra o Operário, no que pode ser uma final aí antecipada, pelo menos nesse título simbólico para eles dois, um grande jogo entre Brusque e Operário, são os 2 primeiros colocados e se enfrentam. O jogo é lá no Paraná, né, em Ponta Grossa. Então Brusque 100% classificado, a gente passa para o próximo, que é o Operário de Ponta Grossa, o Operário do Paraná, o Operário Ferroviário, líder 30 pontos, já classificado, também você vê aí na tela 100% classificado. Ele joga fora com o Altos, uma boa oportunidade para fazer 3 pontos, e em casa contra o Brusque, ou seja, o Operário tem uma boa situação aí para quem sabe garantir o primeiro lugar na fase classificatória e, claro, ter essa honra de chegar como campeão simbólico, mas já está 100% classificado, assim como o Amazonas, que é terceiro colocado com 29 pontos, joga fora com o São José e em casa com o CSA. Esses 3 primeiros colocados já chegam nas 2 últimas rodadas classificadaços. 100% classificado também o Amazonas. Agora a gente chega na turma que precisa fazer alguma coisa, né? O Botafogo, o Belo, Botafogo da Paraíba, está em quarto colocado com 29 pontos, muito perto da vaga, 99,8% classificado. É a chance do Belo passar adiante, ele vai passar, ele precisa de um ponto matematicamente assegura, ele joga em casa com Confiança e depois fora com o Ipiranga. Um ponto ele garante a vaga, se classifica, mas se ele perder os 2 jogos, ele muito provavelmente vai estar classificado. É claro que ele tem grande chance de ser ultrapassado pelo Volta Redonda, pelo Paysandu, diria até pelo São José também, mas aí já fica muito difícil ser ultrapassado por São Bernardo e Náutico, né? Uma situação muito complicada, porque aí São Bernardo e Náutico teriam que empatar o último jogo e os 2 ganharem, ainda tirar um pouco de saldo por aí. Então é bem complicado para o Botafogo ser eliminado, mesmo perdendo os 2 jogos, né? Seria uma combinação muito infeliz para o Belo, caso isso acontecesse. Então um ponto garante matematicamente, mas claro que o Botafogo vai tentar avançar com mais folga e para isso tem um jogo em casa com Confiança, empata, classifica e se ganhar avança mais na tabela e tenta até ficar em primeiro. Tem boas chances para isso, está só um ponto atrás do Brusque. Vamos lá, vamos avançar para o Volta Redonda. O Volta Redonda, que tem 97,8% de chance de classificar, precisa de 2 pontos. Matematicamente ele se garante com 2 pontos, porque aí ele vai para 29 pontos com 8 vitórias, que é a campanha chave nesse momento, que garante vaga, que é a mesma campanha do Amazonas, né? 29 pontos com 8 vitórias. Então 2 empates garantem matematicamente o Volta Redonda. Ele joga em casa com o Figueirense, na última rodada vai visitar a Aparecidense e a Aparecida de Goiás, 2 times, a Aparecida de Goiânia, né? 2 times que estão ali no meio da tabela, ainda sonham, mas o Volta Redonda tem boas chances de enfrentar a Aparecidense, já eliminada na última rodada, mas vai tentar fazer o resultado que precisa em casa. Uma vitória mata a conta, então o Volta Redonda muito perto de classificar, e se ele fizer 1 ponto, eu diria que também é muito provável a sua classificação. Se ele perder os 2 jogos, aí fica um pouco mais difícil, vai ter que rezar um pouco, mas tá bem encaminhado o Volta Redonda com 97,8% de chance. A gente passa para o Paysandu, que tá aí com 83,2% de chance de classificação. O Paysandu precisa ganhar um jogo, matematicamente ele mata a conta e fecha de uma vez, vencendo o Pouso Alegre. Se ele vencer, simplesmente, Pouso Alegre, nesse momento, o adversário mais fraco de todos, né? Vem numa sequência terrível e agora já está rebaixado. Se já era tranquilo antes, agora ficou mais ainda, e ainda em casa, né? O Paysandu ainda vai receber na Curuzu o Pouso Alegre. E ele precisa exatamente de 3 pontos, então o Paysandu, a gente está carimbando aí que ele vai classificar. Então
Paysandu deve ser aí mais um time que avança, está com 83,2, além da ótima sequência, tem nesse momento a melhor sequência de invencibilidade da Série C, com 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Então o Paysandu tem o melhor momento e tem o adversário mais frágil, mais viável de todos nesse momento, que é o Pouso Alegre, ainda mais jogando em casa, na Curuzu. Então o Paysandu tá tranquilão, com seus 83,2% de chance de classificação. Vamos para o São José, que tem 75,9% de chance de classificação. Lembrando que esses números são da galera do chancedegol.com.br, um trabalho muito legal, trabalho de matemáticos lá que trabalham as tabelas, né, da Série C e de outros campeonatos também. Então a gente está extraindo essa porcentagem de lá. O resto todo é a gente mesmo que fez. O São José precisa de 4 pontos. Seguinte, São José joga em casa com o Amazonas e fora contra o Pouso Alegre. Esse jogo com o Pouso Alegre é o maior barato para todo mundo nessa reta final, principalmente que o time mineiro agora já está até rebaixado, né? E joga em casa com o Amazonas. Se o São José faz 4 pontos, ele vai chegar a 29. Ele não tem aquela campanha das 8 vitórias, ele vai chegar a 7 vitórias. Mas com 4 pontos dá para garantir que ele vai estar classificado. Com 3 tem boas chances ainda, mas aí vai ter que ficar de olho lá em São Bernardo e Náutico para ver se os dois não vão ter campanhas, por exemplo, vão fazer 4 pontos. Porque se os dois realizarem 4 pontos, o São José também fazendo 4, eles podem tirar no saldo, mas é uma diferença boa de saldo. O São José tem saldo 7, São Bernardo tem saldo 2, o Náutico tem saldo 1, ou seja, nas vitórias, São Bernardo e Náutico teriam que golear para chegar no São José, caso ele faça 4 pontos. E aí ainda tem a possibilidade do CSA, o São José vai ter que torcer para o CSA não ganhar os 2 jogos. Enfim, se fizer 4 pontos, ele está muito bem colocado para garantir uma vaga, e como ele joga com o Pouso Alegre fora e o Amazonas em casa, ele tem uma boa chance aí. O jogo do Amazonas é duro, mas se der tudo errado, ele tem o último jogo aí para recuperar. Em caso de 3 pontos, ele tem ainda uma chance razoável de classificação. Vai ter que dar uma secadinha ali nas campanhas de São Bernardo e Náutico e torcer para o CSA não ganhar todos os jogos, e também aí o Ipiranga e tal, ele vai ter que olhar um pouco mais para trás se fizer 3 pontos só, mas se fizer 4 é quase certa a classificação. Ele está com 75,9%. A gente passa adiante para o São Bernardo. Aqui o negócio começa a esquentar, já é um pouco mais difícil, está com 62,6% de chance de classificação. Ele precisa de 6 pontos. Se fizer 6 pontos, 2 vitórias nos 2 jogos finais, ele vai estar classificado. Joga em casa com o Ipiranga, joga fora com o Náutico. Fácil não é, são 2 adversários diretos. O Ipiranga tem chance ainda de classificar e o Náutico é o adversário principal nesse momento por essa 8ª vaga. Sinceramente, olhando o campeonato, a tabela como um todo, é claro que tem 5 vagas disponíveis ainda, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Eu estou inclinado a dizer que a grande disputa está nessa 8ª vaga aí, porque o São José tem uma tabela viável para fazer seus pontos. O Paysandu só precisa de uma vitória, o Volta Redonda nem ganhar precisa, o Botafogo pode até perder os 2 jogos que vai classificar. Então, eu diria que a 8ª vaga é a grande disputa, a começar pelo São Bernardo. Segundo os matemáticos, tem 62,9% de chances, precisa de 6 pontos. Ipiranga em casa e Náutico fora, como a gente já disse. Só que com 4 pontos é bem possível, chegando a 29, desde que ele mantenha essa vantagem no saldo de gols que ele tem, uma vantagem mínima, 2-1 em relação ao Náutico, e aí ele teria ganhado o Ipiranga, que é muito importante esse jogo, para empatar com o Náutico no jogo fora, na rodada final, para se manter à frente do Náutico. Mas aí, para isso, é importante que o CSA não vença os 2 jogos. O CSA que tem um saldo melhor, inclusive do São Bernardo, e nas vitórias é parecido, né? Ficariam empatados. Então, no saldo, o CSA poderia, em caso de 2 vitórias, acabar ultrapassando. Então, é bem possível com 4 pontos. Não é certo, mas é bem possível, desde que ele se mantenha à frente no saldo do Náutico e que o CSA não vença 2 jogos. E possa tirar aí esse saldo, e aí muito provavelmente o CSA vai superá-lo no saldo. Então, ele vai ter que secar o CSA ainda com esses 4 pontos. Com 3 é possível, e aí com 3 significaria que ele talvez perdesse aí para o Ipiranga e ganhasse do Náutico, mas aí ele vai ter que secar o Ipiranga na última rodada, porque aí, se o Ipiranga vence o São Bernardo, o Ipiranga ultrapassa o São Bernardo, e aí o Ipiranga vai estar em vantagem na última rodada. Então o São Bernardo, com 3 pontos, teria que secar o Ipiranga para ganhar do Náutico o confronto direto. Enfim, fica mais difícil, mas ainda é possível, vai ter que torcer contra uma galera com 3 pontos. Vamos para o Náutico, 36,5% de chance de classificação. Náutico joga fora contra o Brusque, jogo duro, e em casa contra o São Bernardo, grande confronto direto na última rodada. Tem 36,5% de chance de classificação. Precisa de 6 pontos. Se o Náutico vencer os 2 jogos, ele está classificado. Só depende de si, não tem conversa. Bem possível com 4 pontos. É bem possível. Se ele fizer 4 pontos, ele vai ter que torcer aí para que o São Bernardo
vença por uma diferença menor do que a dele, ou seja, ele vai ter que ganhar do Brusque e aí talvez empatar com o São Bernardo, ou empatar com o Brusque e ganhar do São Bernardo. Nessa segunda situação, ele vai garantir que vai terminar à frente do São Bernardo e aí ele vai ter que dar uma secadinha aí no CSA para que o CSA não vença os 2 jogos. Em caso de 4 pontos, desde que seja com vitória no São Bernardo, no confronto direto, empatando com o Brusque, ele vai ter que secar o CSA para que não vença os 2 jogos, porque muito provavelmente o CSA ultrapassaria o Náutico, que ele tem uma vantagem aí de saldo de gols, é uma vantagem leve, mas é uma vantagem, e como na Série C os placares normalmente são apertados, é difícil imaginar uma goleada, é difícil tirar saldo realmente nessa reta final em jogos tão parelhos. E com 3 pontos também é possível, a mesma situação do São Bernardo. Ele ganharia, principalmente aí pensando no confronto direto, ganharia o São Bernardo para fazer 3 pontos, desde que o São Bernardo não tivesse vencido o jogo anterior, né? Seria importante, só empate com o Ipiranga, algo assim. Para ele fazer 3 pontos, teria que secar o CSA, para que o CSA não chegasse a 28 pontos, fizesse no máximo 4, né? Não vencesse os 2 jogos, é a mesma situação, mas aí ele teria que olhar para o Ipiranga. O Ipiranga não podia vencer os 2 jogos, por isso que eu falei do empate Ipiranga e São Bernardo. Enfim, são muitas alternativas, mas com 3 pontos o Náutico pode sim se classificar. Difícil, mas pode. A gente vai aqui pro CSA. CSA joga em casa com o Remo e joga fora com o Amazonas. CSA é o 10º com 23 pontos, tem 13,5% de chance de classificação. Não é fácil, mas se ele vencer os 2 jogos, eu me arrisco a dizer que ele vai se classificar com 29, porque aí ele só precisa que haja um vencedor no jogo São Bernardo e Náutico. É tudo que ele precisa, ou então secar o São José, secar o Paysandu, ou secar o Volta Redonda, um desses para ele conseguir passar além de Náutico e São Bernardo, conseguir ultrapassar mais algum de cima. Então ele pode conseguir isso, que talvez São Bernardo e Náutico só façam 3 pontos nas 2 rodadas finais, para que ele faça 6 e ultrapasse os 2. Enfim, é uma chance razoável se ele conseguir ganhar os 2 jogos, eu diria até que ele se classifica se ele ganhar os 2. E é muito difícil com 4 pontos, porque aí ele chegaria a 27, ele vai ter que torcer para que São Bernardo e Náutico não haja um vencedor, por exemplo. Fica uma situação complicada, vai ter que torcer para o empate na última rodada entre São Bernardo e Náutico, ele fazendo 4 pontos ao todo, por isso é uma chance pequena, aí de 13% de chance de classificação. A gente vai aqui para o Ipiranga. O Ipiranga é interessante analisar, 11,4% de chance de classificação, mas eu acho que é uma chance real do Ipiranga. O Ipiranga negociou alguns jogadores nessa reta final de campeonato, isso prejudicou muito a equipe, é claro, mas na matemática, analisando a tabela como um todo, o Ipiranga tem boas chances. Ele enfrenta o São Bernardo fora e depois encerra em casa contra o Botafogo. O Ipiranga, se ele consegue vencer o São Bernardo, repare só, ele tem 22 pontos, só que o Ipiranga ele tem uma vantagem nessa reta final, além do confronto direto, que é muito importante de ter nessa reta final, que você ganha uma chance a mais desse jogo de 6 pontos, o Ipiranga ele tem uma vantagem no número de vitórias, porque ele é um time que empatou muito pouco, então nesses empates em pontos ele vai levar vantagem, principalmente contra São Bernardo e Náutico. Então, se ele consegue ganhar do São Bernardo, ele vai a 25 e ultrapassa o time do ABC Paulista. Ele ultrapassa. Chega a 25, o São Bernardo para em 25, ele vai ter mais vitórias, uma vitória a mais. Ele precisa que o Náutico perca o jogo para o Brusque, que não é nada de outro mundo, e que o CSA não vença também o seu jogo. O CSA tem um jogo difícil contra o Remo, 1-1. Um resultadinho de 1-1 para o Ipiranga já basta. Então nessa mínima combinação, que é ele ganhar do São Bernardo, o Náutico não conseguir vencer o Brusque, fora de casa, perder para o Brusque na verdade, fora de casa, e o CSA não vencer o Remo, ele vai ser 8º. Ele vira 8º para a última rodada, só precisando ganhar do Botafogo para se classificar. Ou seja, é 11%, mas essa situação pode virar na última rodada. Se ele consegue ganhar esse jogo fora de casa, é difícil, é complicado, mas se conseguir, ele pode virar a mesa aí nessa reta final, virar a mesa do ponto de vista futebolístico, né? Não que ele vai acionar o STJD, não. Mas é virar o jogo, eu diria, nessa reta final. Então, atenção para o Ipiranga, porque ele tem essa vantagem nas vitórias e tem esse confronto direto que é fundamental. Então, é aguardar para ver. Se ele fizesse 6 pontos, eu diria que ele está muito perto de classificar, se ele fizer os 6 pontos. Com 4, aí é muito difícil, que ele vai a 26, aí ele tem que secar, ele tem que torcer para que São Bernardo e Náutico percam seus jogos, né? E no confronto direto entre eles que dê empate, ninguém pode vencer. E aí ele tem que secar aí o CSA, para que o CSA não consiga fazer mais do que... Pode fazer 3 pontos até, pode ganhar um dos jogos, mas não pode ganhar 2, não pode fazer 4 pontos. Então ficaria muito difícil com 4 pontos para o Ipiranga. A gente passa para o Confiança. Confiança tem a mesma situação do Ipiranga em número de vitórias.
Pena que o saldo do Confiança é muito abaixo, um saldo negativo. O Ipiranga enfrenta o Botafogo fora de casa, lá no Almeidão. É um jogo muito complicado, o Botafogo ainda precisa fazer ponto para classificar. E ele pega em casa o Paysandu depois, na rodada final. Tem 9,1% de chance de classificação. É difícil mesmo, porque ele leva essa desvantagem até em relação ao Ipiranga, esses dois times que têm 22 pontos. Ele precisa fazer 6 para chegar a 28. Chegando a 28, ele pode secar aí o Volta Redonda, o Paysandu, o São José, mas é o que eu disse lá no início, é muito difícil secar esses times pela viabilidade da tabela deles, né? O Paysandu pega o Pouso Alegre, o São José tem o Pouso Alegre pela frente, o Volta Redonda não precisa nem ganhar jogo para classificar, então é complicado secar esses times, né? Então a gente está pensando nessa 8ª vaga ali, de São Bernardo para baixo. Pensando nisso, o Confiança pode fazer 6 pontos, com 6 pontos ele chegaria a 28, ele vai precisar que São Bernardo e Náutico não vençam, aliás, podem até vencer um jogo, São Bernardo e Náutico podem fazer 3 pontos no máximo, ou seja, o São Bernardo pode ganhar do Ipiranga, por exemplo, mas depois perder para o Náutico perde para o Brusque e ganha do São Bernardo, enfim, os dois só podem fazer 3, o CSA também só pode fazer 4, não pode ganhar os 2 jogos, e o Confiança ganhando os 2 jogos, torce para o Ipiranga dar uma tropeçada que ele vai conseguir classificar. É muito difícil, mesmo com 6 pontos. E com 4 pontos é praticamente inviável, porque ele vai ter que torcer para que São Bernardo e Náutico só façam 1 ponto, que o CSA não pode vencer um dos jogos e que o Ipiranga tropece também no meio do caminho contra alguém. Então, quase impossível com 4 pontos. A gente vai para Aparecidense, tem 2% de chance de classificação e 5,4% de ser rebaixada, né? A chance de rebaixamento é até maior aqui, segundo o cálculo matemático da galera do chance de gol. Com 6 pontos é muito difícil de qualquer jeito, né? Mesmo ganhando os 2 jogos. Ele joga fora com o América e em casa com o Volta Redonda. Ele pode chegar a 27 pontos. E aí o que ele vai precisar? Que São Bernardo e Náutico não vençam nenhum jogo, ninguém pode ganhar aí. Lembrando que o Aparecidense não chega mais no Volta Redonda pelo saldo de gols, não tem como alcançar, a diferença é muito grande. A diferença de 13, né? O Volta Redonda tem saldo 11, o Aparecidense menos 2, então no Volta Redonda ele não tem como alcançar de jeito nenhum. Então ele pode alcançar aí do Volta Redonda para baixo. Pensando no São Bernardo, ele faz 27 pontos, teria que torcer para que o São Bernardo no máximo faça 2 pontos, ou seja, empatando os 2 jogos, o Náutico também, mesma coisa, poderia empatar os 2, que o CSA não consiga fazer mais de 4 pontos, ou seja, ganhe uma, empate outra, Ipiranga e Confiança vão ter que tropeçar também, podendo ser um tropeço só para cada um deles, o Aparecidense ganhando os 2, torcendo para essa penca de tropeço de todo mundo, e aí ele se classificaria com 27, muito difícil. Em relação ao rebaixamento, se ele fizer 1 ponto, ele fecha a conta e passa a régua, continua na Série C. A gente passa para o Figueirense, a situação é bem parecida, né, com a da Aparecidense, só não é tão igual porque ele tem uma vitória a menos, e isso no desempate é ruim para ele, fica mais difícil ainda. Ele joga fora com Volta Redonda e depois em casa com o Manaus, tem 3,9% de chance de classificar e 3,7% de chance de ser rebaixado, chances praticamente iguais, né, de queda ou de classificação. O mais provável realmente, com mais de 90%, é só ele continuar na Série C. Ele precisa fazer 6 pontos e é muito difícil, porque ele tem que torcer para mais um time tropeçar, que é a Aparecidense. Tudo aquilo que a gente falou da Aparecidense serve para o Figueirense, incluindo mais um, que é a Aparecidense, também tendo que tropeçar aí no meio do caminho. Então é muito difícil, mas tem chance de classificar ainda, tendo que fazer os 6 pontos e torcer contra Deus e o mundo. São Bernardo e Náutico só podem fazer 2 pontos, ele ainda tem que tirar o saldo porque ele não tem vantagem na vitória, CSA só pode fazer 4 no máximo, enfim. Muita coisa para acontecer para o Figueirense classificar, então é bem impossível. O Remo é a mesma história, ele tem 4,3% de chance de classificação, 1,4% de ser rebaixado. A chance dele é um pouco maior do que o Figueirense, acredito, pelo cálculo matemático, pelo desafio, pelos jogos, né? Principalmente esse último aí com o Altos em casa, que é o Altos já está rebaixado, é um time agora sem motivação, já vinha muito mal no campeonato, agora rebaixado. Essa situação se agrava, né? Então o Remo tem essa grande oportunidade de vitória, de fazer esses pontos, ele tem que tentar fazer os 6 pontos, e é a mesma história que a gente falou do Aparecidense e do Figueirense. Tem que torcer contra Deus e o mundo aí, São José aliás, São Bernardo e Náutico só podem fazer 2 pontos, no máximo 2, o CSA só pode fazer 4, o Ipiranga, Confiança, Aparecidense e Figueirense precisam tropeçar, é muita combinação de resultado, é bem inviável, mas matematicamente dá, pode acontecer, tem uma combinação que dá Remo classificado, então se tem uma, então a chance existe. E rebaixamento ele só precisa fazer 2 pontos, com 2 pontinhos ele está garantido, talvez nem precise disso, tem muitos confrontos diretos embaixo ali, né? O Floresta, por exemplo, joga contra Manaus e América, então provavelmente o Remo está tranquilo com relação ao rebaixamento, mas vai ter que pontuar também.
Como tem um jogo com o Altos aí na última rodada, eu acho que rebaixamento não é um problema para o Remo, não. Bom, Floresta agora é só rebaixamento mesmo. Ele tem 34% de chances de ser rebaixado para a 4ª divisão. Ele precisa fazer 4 pontos, tem 2 confrontos diretos, né? Contra Manaus, fora de casa, e contra o América, em casa. 2 adversários diretos, 2 jogos de 6 pontos. Floresta aí podendo até escapar com 4 pontos. Se ele fizer 4 pontos, ele vai escapar, porque significa que ele segurou os 2, né? Seja vencendo contra o Manaus ou seja vencendo contra o América. E se ele fizer 3 pontos é bem possível também, porque ainda tem esses 2 confrontos diretos, então pelo menos um dos times ele vai travar. Então com 3 pontos é bem possível que ele escape também, ficando à frente pelo menos de um, garantindo que fica na frente pelo menos de um deles e torcendo para o outro tropeçar no seu outro jogo. A gente passa para o Manaus para ver. O Manaus joga com o Floresta em casa e depois joga com o Figueirense fora. Então o Floresta vai contar muito com esse jogo do Manaus e Figueirense na última rodada. No Orlando Scarpelli, quem sabe o Figueirense ainda sonhando com vaga, será que ele chega lá, né? O Manaus tem 83% de chance de ser rebaixado, ele precisa dos 6 pontos. Se ele vencer os 2 jogos, ele tá livre, tá matematicamente livre, porque se ele ganhar os 6 jogos, significa que ele venceu o Floresta e ultrapassou o Floresta, e vai se garantir na Série C do Campeonato Brasileiro. Com 4 pontos é possível, 4 pontos imaginando que ele vença o Floresta em empate com o Figueirense, e aí ele vai secar o Floresta ali na última rodada, tudo certo. E com 3 pontos ele pode se classificar desde que essa vitória seja contra o Floresta, né? Esses 3 pontos sejam conquistados contra o Floresta. E aí ele pode perder para o Figueirense, desde que o Floresta perca para o América, até porque o Manaus tem vantagem em relação ao América no número de vitórias. Então, se eles terminarem empatados, o Manaus vai estar sempre à frente. América de Natal, 72,4% de rebaixamento. E joga em casa com a Aparecidense e joga fora com o Floresta. Tem um confronto direto contra o Floresta, essa é a grande sacada aí pro América na última rodada, mas é fora de casa, no Presidente Vargas, precisa fazer 6 pontos. Se fizer 6 pontos, vai estar livre. Precisa de 6 pontos. Se fizer 6 pontos, vai estar garantido. Primeiro porque ele garante que vai ficar na frente do Floresta, porque ele vai ter vencido, né, o jogo, e marcando 6 pontos, chegando a 24, e aí muito provavelmente ele pode ficar na frente ali, ou de Ipiranga, Confiança, Aparecidense, Figueirense, Remo. A chance matemática aumenta muito, então com 6 pontos é muito provável que o América escape sim. Possivelmente com 4, é possível, fazendo 22, mas aí ele vai precisar que Floresta e Manaus empatem, por exemplo, vai precisar que os 2 tropecem. E com 3 ele tem que rezar, porque com 3 fica muito difícil, porque ele ganhando o jogo, ele vai precisar, ganhando um jogo, né, fazendo 3 pontos, terminando com 21, ele vai precisar que Floresta e Manaus tropecem sempre, percam os seus jogos. Tem Floresta e Manaus, ele vai precisar que haja um empate aí, que nenhum dos 2 vença. Não é fácil para o América, não. Se fizer 3 pontos de situação, eu diria que é quase que irreversível. Aí, para encerrar o nosso vídeo, a gente tem o Altos, que já está rebaixado, carinha de choro aí, emoji de choro, joga em casa com o Operário, joga fora com o Remo, já está rebaixado, não tem o que fazer. E fechando aqui o Pouso Alegre, 100% rebaixado, joga fora com o Paysandu, joga em casa com o São José. Bom, esse foi o resumo do que as equipes precisam fazer nas 2 rodadas finais. O vídeo da semana que vem vai ser muito melhor, com uma rodada só, vai estar mais claro, mais evidente o que cada um precisa, porque nesse momento existem muitas combinações possíveis, né? Então as chances são maiores para todos, porque existem um maior número de combinações, né? Quem já estudou análise combinatória sabe disso. Então tem muita coisa para acontecer ainda com 2 rodadas, muitas emoções. Reta final agora da Série C, a gente vai saber daqui a 2 semanas os 8 classificados para a fase final e a gente vai conhecer também os 4 que vão ser rebaixados para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já temos 2 rebaixados, já temos 3 classificados, enfim, Série C ganhando corpo para a hora da decisão. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e não deixe de comentar, fala o seu time do coração, o que você acha que vai acontecer. É muito importante saber, a gente saber disso. Enfim, esse vídeo deu trabalho, hein? Vídeo longo, vídeo bom, mas é isso. Vamos nessa. Clica aqui do lado para saber todos os detalhes aqui da Gol. Acompanhamos as 4 divisões do futebol brasileiro. Então é isso, galera. Grande abraço e até o fim de semana, que tem muita decisão na Série C do Brasileirão. Valeu, turma!